Olá! Para quem não me conhece, eu sou a Larissa Jacomossi e o Cuidado Integrativo do Ser é o nosso canal no YouTube. Nesse vídeo, nosso assunto é sobre os sinais que a gente vai demonstrando na vida que fazem com que a gente não esteja muito disponível para crescer, para evoluir, para mudar de ponto, para ir para um outro lugar, para poder viver novas histórias. Porque a grande verdade é que a gente vem desde muito pequenos fazendo repetições de comportamentos que funcionavam na nossa infância, que a gente aprendeu a lidar com a nossa mãe, com o nosso pai, com a nossa vizinhança, com as crianças com quem a gente brincava quando éramos pequenos. E aí isso foi criando tendências em nós e a gente vem repetindo isso. Só que à medida que a gente vai vivendo, a gente vai descobrindo, quando a gente está interessado, novas formas de atuar para que a gente consiga ter uma melhor resposta da vida, melhor resposta das pessoas. E quando somos adultos, essas oportunidades aumentam ainda mais. A gente começa a perceber, com uma autoavaliação, como se fosse aumentando a resolução das nossas autopercepções, a gente começa a ver que existem formas de agir que vão gerando uma caminhada mais otimizada na nossa evolução. Mas existem alguns sinais que nos fazem notar que a gente não está tão afim de andar assim, e aí a gente vai falar de 3 deles. Existem muitos, tá, gente? Mas aqui eu resolvi abordar esses 3 que eu acho que são muito importantes e que é possível perceber no dia a dia, fica fácil da gente captar quando a gente está fugindo da nossa evolução. O primeiro é quando eu não gosto de ouvir coisas sobre mim. Então é claro que a gente aqui não está falando de elogios, todo mundo gosta de receber elogios, embora muitas pessoas não saibam acolher os elogios, mas a gente está falando aqui de características que pessoas muito próximas de nós conhecem muito bem, porque elas, quando veem isso em nós, elas sabem, lá vem ela de novo com aquilo que torna as relações bem difíceis, aquilo que normalmente não está disponível para o outro, coisas que a gente manifesta e que quem convive com a gente ou com quem a gente gosta muito pode nos trazer como notícia de uma maneira mais adequada ou de uma maneira mais truncada, Porque às vezes essas características em nós que são mais difíceis aparecem naqueles momentos que também são mais desafiadores. E aí a gente não quer ouvir, a gente não quer nem saber, a gente quer que o outro simplesmente se cale. E não olhar para isso quer dizer que eu não quero mudar algumas coisas. Quer dizer que eu ainda estou teimando, que eu ainda insisto em agir dessa maneira. E quando a gente quer crescer, quando a gente quer favorecer a nossa caminhada, a gente quer perceber essas coisas, porque são os pontos que a gente pode acolher, porque não existe mudança sem acolhimento, viu, gente? A gente pode acolher, colocar essa característica que nos foi útil por muito tempo dentro do nosso coração, com toda amorosidade, e a partir daí começar a conhecer novos caminhos. Mas essa é a trajetória. Eu acolho, recebo, deixo com que isso habite em mim e aí eu vou reconhecer novos caminhos. E outra característica é o desejo de estar sempre certo dentro das situações. Então, o ego, ele tem isso, ele é fascinado, obcecado por estar certo. Estar errado para o ego, ele é uma coisa, é o mesmo que a morte. E aí a gente fica nessa luta de que a gente não pode estar errado, mesmo que às vezes a gente veja que sim, e a gente sozinhos depois, no nosso cantinho, fazendo nossas coisas, a gente pensa, nossa, eu realmente não estou certa. Às vezes as pessoas nem reconhecem, mas quando reconhecem, não querem dar o braço a torcer, porque estar certo é algo muito importante, e foi muito importante, mas é muito importante nós estarmos certos. Só que existe um lugar também para não estar certo. Existe um lugar mais especial ainda, que é estar certo e abrir mão de convencer o outro que está certo. Porque cada pessoa vai caminhando e vai dando seus passos e no seu ritmo vai enxergar as verdades que estão relacionadas com a sua existência. Então, o que é certo para mim, às vezes pode apontar muitas coisas em relação ao outro, mas eu não preciso convencê-lo disso. E essa é uma sacada muito boa para quem quer mudar a sua realidade.
mais um sinal bem interessante que mostra que a gente ainda está um pouco preso no lugar onde a gente está paradinho, assim, sabe? Aquela zona de conforto que é quentinho, mas nem sempre é bom. É o fato de que a gente não quer ficar sozinho, de que a gente não consegue ficar na nossa própria companhia ainda, que a gente está viciado sempre em ter pessoas por perto, sempre está rodeado de pessoas mesmo que não sejam pessoas que nos façam bem. Porque às vezes a gente opta por estar fazendo coisas que a gente não gostaria, a gente opta por estar perto de pessoas que não são tão legais assim pra gente, energeticamente mesmo, não precisa nem que algo aconteça, mas eu não consigo ficar sozinha. E assim, gente, tem uma coisa que eu sempre falo, tudo acontece dentro do silêncio. O silêncio, ele é maior que tudo e a gente habita esse lugar, todos os ruídos e talvez nesse momento não seja tão claro assim reconhecer isso, mas quando eu estou comigo, dentro de mim e longe das pessoas, eu consigo me sustentar, eu consigo me tocar e me perceber a ponto de não necessitar todo o tempo do meu dia, da minha vida de alguém perto de mim, eu já sei que existem outras coisas que eu mesma posso me oferecer. Então, essas são questões bem importantes que eu acho que a gente que está interessado em dar uma nova passada pode avaliar como é que é isso no dia a dia, e se observando, se eu consigo ficar sozinho, se eu preciso toda vez provar que eu tô certo, se eu não gosto que as pessoas me critiquem, né? Porque sempre entra assim que nem uma bala e as críticas, e às vezes é algo que pode me dar muitas oportunidades de fazer diferente. Então esse vídeo é justamente para isso, que eu posso observar como que eu tô, onde que eu tô, o que eu tô fazendo, como que eu reajo às coisas. Eu já consigo me observar, eu já consigo perceber como que eu sou, e aí eu posso decidir para onde que eu vou, em que tempo que eu vou. Porque senão a gente é arrastado, que nem uma corrente de rio, assim, não sabe para onde vai, fica ermo. E é muito bom quando a gente pode optar. Seja andar mais 10 passos, seja andar um passinho para trás e recuar, e seja ficar no mesmo lugar, que seja com consciência, que seja por opção. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curte e comenta. Eu vou adorar saber de você. Um abraço carinhoso, eu cresço junto com você.